Então, estou aqui novamente, como eu falei com vocês no vídeo anterior, estarei fazendo um segundo vídeo explicando a nossa próxima atividade. A nossa próxima atividade vai estar na página 16 e está lá como título Organização Política. Então, a gente falou ainda agora de migração, de população, né, tudo mais. Para que um povo se organize, é necessário que hajam políticas que cuidem daquela questão toda de, né, que eu falei com vocês, de recursos para certa região, que zelem pelos direitos e deveres dos cidadãos. E para que isso aconteça, existe uma organização política nos países. Essa organização política ela é feita em três âmbitos diferentes, em três poderes diferentes, que é o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Você já deve ter ouvido essas palavras na televisão, no rádio, então lido no jornal, lido na internet, porque são palavras muito comuns no nosso dia a dia, quando a gente fala principalmente de política, né? De políticos. Então, vamos entender um pouquinho sobre cada uma delas, porque muitas das vezes as pessoas falam besteira porque não entendem qual a diferença entre cada uma delas. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, eles têm características próprias, eles têm funções próprias também. Um não faz o trabalho do outro, cada um cuida da sua atividade. Então, quando eu falo, por exemplo, lá no nosso livro, está lá na parte azulzinha, quando eu falo de poder legislativo, eu falo daqueles que trabalham com a criação das leis. Quem faz isso? Deputados federais, deputados estaduais, senadores e vereadores. Esses 4 grupos de pessoas tratam do poder legislativo, que é a criação das leis. Então, eles criam leis, eles votam leis, e uma vez que essa lei foi votada, ela entra em vigor, ok? Então, é errado quando a gente fala assim, olha, mas o presidente tinha que fazer uma lei assim, assim, assim. Ou então, o governador tinha que fazer uma lei assim, assim, assado. Presidente e governador não faz lei. Quem faz lei é deputado federal, deputado estadual, senador e governador. Uma vez que essa lei foi criada, que ela foi elaborada, ela precisa ser posta em prática. E aí entra o poder executivo, ou seja, aquele que executa a lei, que faz a lei acontecer. E aí sim a gente fala de presidente, de vice-presidente, dos ministros que o presidente escolheu. A gente fala de prefeitos, de vice-prefeitos, de governadores, de vice-governadores. O trabalho dessas pessoas é justamente colocar em prática aquela lei que já foi criada pelo Poder Legislativo. Então, tudo que eles têm que fazer é criar condições para que aquela lei possa virar uma prática, que não fique só na teoria, que ela seja prática naquela sociedade. Quando acontece dessa lei não ser cumprida, de não acontecer conforme planejado, entra em vigor, então, o poder judiciário, que o nome também nos ajuda a lembrar de que acontece lá. São os juízes. O poder judiciário é onde o juiz trabalha, ou seja, o trabalho dele qual é? Garantir o cumprimento da lei. Não cumpriu a lei? Existe uma punição. Não cumpriu a lei, por exemplo, de que não pode roubar. Existe uma lei com relação a roubos. A pessoa roubou, ela vai a julgamento e ela vai ser punida por aquele crime. Existe uma verba que deveria ser destinada a tal coisa. A verba não foi destinada à educação, por exemplo. Então vai a julgamento, vai ser votado, faz inquéritos, pesquisas para descobrirem se realmente aconteceu aquilo, se não aconteceu, e se descobrir que realmente a verba não chegou ao local que deveria chegar. As pessoas envolvidas são julgadas e podem ser condenadas. Então, quando a gente fala de organização política, a gente não pode esquecer que tem 3 esferas, que é o poder executivo, legislativo e judiciário, cada um deles com pessoas específicas para essa função, ok? Não adianta a gente querer, por exemplo, que o deputado federal que votaram lá no dia da eleição, que ele julgue a pessoa que não fez. Não, quem julga é o judiciário. Quem cria a lei é o legislativo. Quem executa a lei é o executivo, cada um com uma função específica.
Então, eu quero que vocês peguem o livro de vocês, na página 16, façam a leitura desse texto, que é pequenininho, sublinhem o que achar importante e façam, por favor, as páginas 17 e 18. Já já a gente se encontra no nosso chat ao vivo, assim que acabarem esse vídeo aqui. E eu lembro a vocês que hoje nós não temos tempo a perder, porque hoje nós temos aula também com a tia Laine. Então, quando for 9h50, entra o recesso de vocês, né? Um intervalinho, na verdade, não é recesso. Então, eu preciso que todo mundo esteja no nosso chat na hora certa, para que quando for 9h50, eu possa liberar vocês para fazer um lanchinho para 10h10 começar a aula com a tia Laine, tá bom? Até já!